Bom dia, meus amados irmãos, que a presença de Deus esteja convosco, que a graça de Deus alcance vocês a todos os momentos de vossas vidas e que Deus esteja em sua casa, que Deus os abençoe grandemente. É uma alegria para mim estar aqui reunida novamente com vocês nessa transmissão desse vídeo abençoado por Deus, que todos os dias venho aqui falar da palavra do Senhor, porque o Senhor tem que ser lembrado todos os dias de nossa vida e sempre enaltecido grandemente. E hoje peço a vocês, mais uma vez, para curtirem esse vídeo, darem um like, se inscreverem no canal, ativar aquele sininho de notificações, podem fazer comentários e dessa forma o canal vai crescendo cada vez mais e cada vez mais o reino de Deus vai sendo proclamado às pessoas que precisam realmente de um socorro urgente, um socorro espiritual, porque Deus, Ele está aqui para nos ajudar. Ele está aqui para, com sua graça, nos dar mais uma oportunidade, não é mesmo? Para nós podermos buscá-lo, nós podemos ter a chance de sermos salvos em Cristo. E agora, peço a vocês para prestarem bastante atenção nesse texto que lerei para vocês nesse momento, que está em Mateus, livro de Mateus capítulo 4, do 1 até o 11, que tem como tema a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, do 1 até o 11. Leiamos, por favor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho do homem, o Filho de Deus, lança-se daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Agora vocês vejam só, né? O diabo, Satanás, sempre com as suas artimanhas, com as suas ciladas. Só que quando ele preparou a armadilha para Jesus, simplesmente Jesus, com a sua sabedoria espiritual, disse-lhe a ele que somente a Deus se prostraria. Porque o diabo queria que ele fizesse um ato de adoração, se encurvasse diante dele. Porque ele queria ser adorado. Só que Jesus disse que só podemos nos curvar diante de um só Deus, que é o Deus que está nos céus entronizado, que é o nosso Criador, que nos fez a imagem e semelhança dele. Ou seja, jamais nos curvarmos diante de qualquer outra imagem, nem diante de nenhum homem, nem estátuas, nem qualquer coisa para adorarmos. Ou seja, somente um único Deus Salvador e vivo que está nos céus, sentado no trono, é que nós devemos adorar e prestar reverência. Jesus deixou isso bem claro, e ainda hoje, para os nossos dias atuais, isto também continua valendo. Não podemos fazer menção de adoração nem ao homem, nem a objetos inanimados, nem a animais, nem qualquer coisa ou ser vivente. Porque somente a Deus, o nosso poderoso Criador, é que nós temos que adorar e prestar adoração. Porque senão estamos transgredindo um mandamento muito importante e seremos punidos por isso, com a vida. Então devemos obedecer fielmente a este mandamento, porque Deus deixou bem claro na Bíblia para que todos nós prestemos atenção e
tomemos a atitude de obedecê-lo. Porque se não fizermos isso, pagaremos com a vida um preço bem alto, que nós não queremos correr o risco de morrer por conta desse tipo de transgressão, não é mesmo? Porque se nós temos um único Deus vivo para adorar, por que nós vamos buscar outras formas, outras pessoas e deuses para adorar? Porque todos os outros são deuses falsos. Não podemos prestar adoração a nenhum deles. Então, ainda hoje, Satanás usa meios, imagens, até mesmo pessoas, para que armem um laço, armadilha, de nós humanos corremos o risco de querer adorá-los. Mas nós temos que ter sabedoria, conhecimento da palavra, porque Deus deixou a Bíblia para isso, para termos o entendimento e fazermos acontecer os seus mandamentos, obedecermos fielmente. Nós precisamos ter a certeza de que lá em cima existe um Deus que nos guarda, mas que também, se for desobedecido, vai nos punir. Então temos que ter muita atenção com isso, prestarmos bastante atenção, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então não devemos brincar com os mandamentos do Senhor. Devemos acatá-los fielmente, servi-los de forma fiel. E dessa forma seremos muito abençoados. Porque se Deus deixou os mandamentos para serem cumpridos, não podemos transgredi-los de forma nenhuma. Ele já deixou a Bíblia para nós podermos estar consultando a Bíblia, esse livro valioso, porque daqui, deste livro sagrado, é que nós tiramos conhecimento da verdade sobre o nosso Deus poderoso. E dessa forma, nós somos orientados, instruídos a estarmos sempre presentes nas leis de Deus. Porque se nós transgredirmos qualquer dos mandamentos que Ele nos deixou, que foram vários, nós sabemos os caminhos que nós iremos percorrer, que é os caminhos da morte. Mas nós devemos ter a certeza que se nós estamos sendo obedientes, estamos na presença do Senhor, estamos protegidos e blindados por Deus. Então preste muita atenção. Jamais preste reverência e adoração a nada nem a ninguém, somente a Deus, ao nosso Deus Criador, que está entronizado nos céus, sentado no trono. Agora peço a vocês para, em reverência e temor ao nosso Deus, encurvar suas cabeças para fazer a oração do Pai Nosso. Desse modo, nós teremos um dia preenchido com a presença do Senhor. Oremos, por favor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, todos que nós temos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o poder, a honra e todas as glórias. Em nome de Jesus. Amém. Então, o que se segue dessa lição de hoje é que nós devemos estar atentos, devemos ter sabedoria espiritual para discernirmos o que é certo e o que é errado. Ou seja, se Deus deixou os mandamentos para serem acatados, devemos cumpri-los fielmente. Vocês vejam, Jesus, que era perfeito, também foi tentado pelo diabo e Satanás. Mas ele, com a sua sabedoria espiritual, com a sua fidelidade ao Pai Eterno, ele simplesmente se negou a prestar adoração a Satanás. Por quê? Ele sabe muito bem que somente a Deus, o Pai dele, que ele deveria prestar adoração e reverência. E desse modo também nós devemos agir. Jamais devemos nos iludir com imagens, com pessoas, com outros deuses falsos profetas, jamais. Porque Deus, ele tem que ser enaltecido e adorado de forma única, porque ele é o único verdadeiro que merece que nós nos prostremos diante dele e prestemos adoração verdadeira. Façamos então a sua vontade, sem questionamento, façamos orações e jejum, que é muito importante para matar a nossa carne, porque é uma luta contra não carne e sangue,
mas contra espíritos malignos e potestades. Então devemos estar firmes, fortes, jejuando, orando incessantemente e fazendo bem ao próximo, amando a Deus sobre todas as coisas e ensinando as pessoas o caminho certo a seguir, ensinando as pessoas que Deus é o único e verdadeiro que deve ser adorado, respeitado, enaltecido e louvado incessantemente. Porque nós devemos lembrar que Deus é um Deus de amor, mas também é um fogo consumidor. E Deus, Ele também se ira, porque Ele nos ama tanto que Ele não quer o nosso mal. Mas se nós transgredirmos e persistirmos no erro, no pecado, seremos punidos com a morte. Então vamos refletir, fazer uma reflexão disso tudo e ver que a única saída é essa. É fazer o que é certo diante de Deus, vigiarmos o que falamos, o que fazemos, o que pensamos, porque qualquer movimento que nós fazemos pode ser usado contra nós. Porque Deus está de lá de cima nos analisando para o grande dia do julgamento. E Jesus está voltando. Então, tenhamos muito cuidado, tenhamos muita percepção do que é certo, buscar fazer o que é certo diante de Deus, tendo vigilância e orando mais, reclamando menos, fazendo invocações ao nosso Deus, glorificando a Ele, enaltecendo a Ele, fazendo suas obras, que isso é muito importante. Realizarmos obras para Jesus, ganharmos muitas almas para Jesus, para que possamos dessa forma agradar ao nosso Deus e Pai. E agora encerro com essa pregação abençoada, pedindo a Deus que guarde a sua casa, a sua vida e a sua família. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês, porque Jesus te ama e eu também. Fiquem com Jesus e não se esqueçam, o único que merece a nossa adoração é somente um Deus que está nos céus, sentado no trono, nosso Deus e Criador, nosso Pai. Lembre-se disso, não se esqueçam jamais, porque Deus é amor, Ele nos ama e Ele cuida de nós. Um beijo.